contexto político era o governo do Beto Richa, onde toda a Assembleia Legislativa estava sujeita aos desmandos de Beto Richa. Então, ele tinha maioria na Assembleia Legislativa e a reivindicação prioritária era que ele queria transferir os nossos... o recurso, né? Ele queria, na verdade, quase que integralmente os recursos do Paraná Previdência, que estava em superávit na época, para o Fundo de Previdência do Estado. E, bom, o Fundo de Previdência do Estado, ele estava com dívidas, ele estava deficitário, e o nosso estava superavitário, nós tínhamos um crédito muito grande. Isso poderia implicar, eu sou aposentada, isso poderia implicar na minha aposentadoria, nas aposentadorias dos demais, uma vez que aquilo que a gente tinha contribuído, aquele montante iria para ser desviado para um outro fim. Não só para o Fundo de Paraná, o Fundo de Previdência do Estado, como pagamento de outras dívidas do Estado. Com o dinheiro que era nosso, né? O dinheiro contribuinte dos professores. Além das reivindicações salariais, de piso, que já são conhecidas. Então, anteriormente ao 29 de abril, havia tido um movimento onde eles tentaram votar essa transferência de fundo do Paraná Previdência para o Fundo do Estado e para pagamento de dívidas do Estado e não conseguiram porque houve uma ocupação dos docentes da categoria do funcionalismo público à Assembleia Legislativa. É importante lembrar que a nossa mobilização começou em fevereiro. Foi quando o governo apresentou o pacote, início de fevereiro. E o primeiro sindicato que entrou em greve foi a APP Sindicato. Eu estava em Curitiba à época, eu retornei, aí relatei para a categoria o que estava acontecendo. O governo pretendia fazer esse confisco do dinheiro da Previdência, né? E aí nós fizemos uma assembleia. Eu não me recordo se foi dia 10 ou 9 de fevereiro, mas foi bem nessa data, por essa data. E aí entramos em greve naquele momento, tá? E depois nós retornamos para Curitiba. Nós fizemos um ato em Curitiba também e ocupamos a ALEP, a Assembleia Legislativa do Paraná. Isso já em fevereiro. E permanecemos lá alguns dias, se não me engano foram 4 dias de ocupação. Depois a PM foi, nos tirou e aí prosseguiu. E essa luta foi se desenrolando ao longo dos meses, fevereiro, março, até que culminou com 29 de abril. Lembrando que, inclusive, no dia 28, nós estivemos lá. Saiu um ônibus daqui com os servidores, e aí já houve um embate grande. A PM estava presente, tinha mais de 1.000 policiais, o que dizem a estimativa da época, né? E eles já nos confrontaram fortemente. A polícia estava, o governador e o seu secretário de Segurança Pública estavam com sangue nos olhos. Eles trouxeram policiais de outras cidades, dizem até, não sei se é verdade, até de outro estado. Eles afastaram, as pessoas estavam lá naqueles dias e eles vieram para reprimir. Eles vieram para mostrar uma força que eles não conseguiram mostrar nas manifestações anteriores. Então, eu acho que isso é importante a gente entender que foi uma revanche, né? Aquilo tudo era uma demonstração de força. O 29 de abril tinha um pouco esse caráter, né? De uma revanche. E frente à apresentação e que entrou em pauta para votar, as pessoas que ainda não estavam em Curitiba, porque vários professores já estavam indo para lá e fazendo acampamento durante a semana. E todo mundo aqui de olho com o que estava acontecendo. E percebendo que a qualquer momento o projeto ia ser votado, nós conseguimos levar um número maior de professores para lá, eu também fui. E todos fomos para frente da Assembleia. Eu procurei os colegas aqui da UEL que já estavam lá, eu fui depois. Encontrei alguns dos colegas, não encontrei todo mundo, porque estavam posicionados cada um em algum lugar estratégico para fazer frente à luta, né? Não, estávamos até um pouco espalhados já.
Os professores da UEL estavam misturados com outras categorias profissionais e com professores de outras universidades. Então, chegando lá, tendo mais próximo ainda de ocorrer a votação, com toda a mobilização lá fora, com todos os pedidos de parar a negociação, de parar a votação, de suspender aquele momento tenso que estava acontecendo. A polícia foi acionada pelo governo, porque eles queriam passar de qualquer maneira, então o trabalhador não estava sendo ouvido, o desejo da sociedade não estava sendo ouvido, estava sendo noticiado na televisão, era algo que já estava exposto e não era algo pequeno, sem barulho. Era um clima de guerra, realmente, era um clima tenso, era um clima barulhento, era um clima de guerra, de confronto. E o governo fez valer a sua vontade, independente da vontade do povo, independente da vontade dos trabalhadores, com a polícia lá fora, com um aparato policial por chão e por terra, né, porque teve helicópteros circulando o tempo todo, tinham bombas que a gente não sabia se essas bombas de gás estavam vindo de cima dos helicópteros ou estavam sendo jogadas no nosso meio, pelos policiais que estavam a cavalo, inclusive. Essa questão já da explosão do conflito e de horas tomando cacetetada, bomba, chute, xingamento, bala de borracha, spray de pimenta na cara, dessas horas todas que nós fomos atacados, o que mais me marcou foi um momento que eu encontrei, assim, eu já tinha me perdido de todas as pessoas da UEL, e a gente tinha um sinal que a gente fazia para poder chamar, né, os nossos amigos e poder ajudar as pessoas que estavam ali. E dentro desse contexto, assim, encontrei a galera de Apucarana ali, né, da Unespar, e a gente começou a correr junto, assim, porque a tropa de choque veio muito para cima de nós, assim, e nesse período que eles vieram atrás de nós, eles soltaram uma bomba de gás lacrimogêneo, essa bomba pegou tanta pressão que ela bateu no chão e ela bateu bem na fonte de uma senhora, ela desmaiou na nossa frente, assim. Né? Então, o uso indiscriminado de armas de contenção, agressividade, o modo que eles fizeram foi para ser realmente um massacre, porque eles fecharam 360 os manifestantes que ali estavam. Então, haviam atiradores de elite, uma linha na frente, policiais que estavam de ambos os lados e atrás, sem contar os policiais infiltrados. Porque muitos dos nossos colegas e amigos de luta foram detidos nesse dia através dessa tática que eles usaram de infiltrar pessoas dentro dos acampamentos. Então, do nada, assim, os nossos amigos foram presos, assim, e a galera não entendendo porque eram civis, né, a olho nu, que estavam atacando ali, e a galera, tipo, surtou, assim, então começou um confronto ali dentro ali mesmo, e várias pessoas sendo presas e ninguém entendendo nada porque aquilo estava acontecendo, né. Eu lembro de ver helicóptero atirando em ambulância. Essa eu acho que é a cena que mais me machuca, né? Ver como dois órgãos do governo, né? A ambulância, o SAMU ali, sendo atacado pelas bombas, pelos tiros que vinham dos helicópteros. Tinham estudantes de química ali com a gente e uma das formas para a gente evitar a questão do efeito do gás lacrimogêneo e das bombas ali, né, era para a gente usar vinagre e também um comprimido que você diluía em água para passar no olho. E posteriormente, o dia 29, saiu uma reportagem que nós estávamos fabricando as bombas com isso, né, porque saiu na imagem vídeo macerando comprimidos, enfim, para a gente diluir água. E na reportagem falava que os estudantes estavam fabricando bombas caseiras no acampamento para usar ali no ato que teve, o que não era verídico. E algo que também marcou muito, assim, eu acho que quase todo mundo que estava lá, e que no final do dia, quando a gente já estava vindo para o ônibus, entrando no ônibus, teve um grito da choque. Um grito
de uma execução bem feita do trabalho deles. Mas esse trabalho deles era machucar os professores, os estudantes que estavam em luta de direito. Então, acho que isso foi algo que marcou muito todo mundo, o grito deles de vitória, sabe? Mas vitória contra quem, né? Vitória em cima do povo que estava lá lutando por direito. Acho que foi isso algo que marcou bastante também. Para anotar aqui como uma das a memória acho que mais marcante para mim, eu cheguei lá de ônibus no dia 29, a gente ia e vinha, né? Ia e vinha. E eu estava meio responsável, sempre tinha um diretor do sindicato responsável por esse transporte. Né? Cada dia era um de nós que estava lá, e nesse dia quem foi de ônibus e organizou a ida do ônibus, quem estava indo, quem ia voltar, fui eu. Então, acho que quando acabou aquele negócio, foram 2 horas e meia de bombas, né? E que a gente ficou todo mundo muito mal, porque era gás lacrimogêneo, era gás de pimenta, as pessoas estavam passando mal, tinha muita gente machucada, né? Quando acabou, depois de 2 horas e meia, a polícia foi se retirando, foi votado, a polícia se retirou, os ônibus com as delegações foram saindo, a gente foi ficando ali, nós tínhamos um ônibus só e muita gente para entrar nesse ônibus. A gente ligou para Londrina, pediu mais um ônibus para todo mundo, porque todo mundo queria ir embora de lá, ninguém suportava mais ficar lá, depois de tanta bomba, de tanta repressão, né? E da votação favorável ao pacote. Né? Então foi muito deprimente aquilo ali. Aí a gente teve alguns problemas, a gente teve problemas, por exemplo, as pessoas brigando, né? Os estudantes, os professores, todo mundo que estava lá, todo mundo queria entrar no ônibus, e a gente só tinha um ônibus, o outro ainda estava vindo, e a gente tinha estudantes presos, os pais dos estudantes que chegaram lá e que foram, né? E tinha assim, uma situação do tipo mulheres feridas, crianças primeiro, foi uma situação horrível, né, das pessoas brigando para entrar no ônibus. A gente teve que dizer, olha, então as pessoas estão machucadas, vão entrar primeiro. E eu e o presidente do sindicato naquela época, o professor Renato, ficamos lá, esperando o último ônibus que foi embora mais de meia-noite, né, fomos para o hotel, porque a gente tinha ainda, os estudantes estavam presos. Né, o professor Renato é advogado, e a gente então tinha outros advogado do sindicato, nós ficamos lá até o dia seguinte. E na madrugada, naquela noite era uma noite muito fria e com uma garoa muito fininha, típico de Curitiba, ele, os outros presidentes do sindicato, algumas pessoas que ficaram lá, nós saímos naquele campo de batalha à noite, né? Assim, meio que para sentir aquilo, assim, estava todo mundo em choque, né? E aí a gente começou a ver aquele campo de batalha completamente vazio, tudo tinha saído de lá, todo aquele acampamento de meses, né, de dias e tal, todo aquele movimento, aquelas pessoas, e tinha muitos cartuchos de bala de borracha, né, são os cartuchos grossos, assim, e nós saímos ali pelo pátio, caminhando e catando esses cartuchos, assim, como eu disse. Eu sempre digo, eu nunca pensei que eu ia sentir uma sensação de guerra, né? E naquele momento eu senti uma sensação de que eu tinha estado numa guerra. No dia 30 de abril de 2015, o presidente do sindicato, professor Renato Lima Barbosa, ligou para mim e disse: eu preciso conversar contigo sobre o que aconteceu em Curitiba ontem, no dia 29. Ele foi na minha casa, sentou na varanda de casa, eu abri uma garrafa de vinho, ele tomou inteirinha a garrafa de vinho e não falou nada. Depois eu abri a segunda garrafa de vinho e quando estava na metade da segunda garrafa de vinho, ele começou a falar. E ele me contou sobre as prisões que tinham ocorrido em Curitiba naquele fatídico dia 29 de abril. Além da violência e tal, o centro cívico, né, especificamente o prédio, né, onde fica o governo,
né? Era o QG da Polícia Militar, e eles levaram estudantes presos. Tinham sido levado um estudante de História, um estudante de Sociologia e uma estudante de Psicologia da Universidade Estadual de Londrina, entre outros. A estudante, né, ele me relatou naquela noite que ela foi detida, né? Depois ela foi levada, pegaram os celulares de todos eles, né? Mas ela foi separada dos dois outros alunos que testemunharam, inclusive, esse fato, e ela foi levada para uma sala com duas policiais militares, tiraram a roupa dela, chamaram ela de comunista vadia, petista, né? Coisa assim, e aí ela continuou firme ali, achando tudo aquilo muito, aquela violência, né? Mas não sabia o que fazer. E posteriormente ela se vestiu, quando deram a roupa de volta, ela se vestiu e foi sentar ao lado dos alunos, né? Que não presenciaram esse fato, mas presenciaram levando a estudante. No dia seguinte, prestamos atendimento no escritório da advocacia à estudante. Ela era uma jovem, né, muito jovem. Nós aconselhamos ela a conversar com a mãe dela, que ela morava com a mãe, para que a mãe desse apoio para ela denunciar ou não o que tinha ocorrido, porque era muito pessoal. Né? Mas ela retornou 24 horas depois e disse que queria denunciar o fato. Aí nós comunicamos o Ministério Público e fizemos a denúncia, uma representação, apresentamos ela no Ministério Público. O Ministério Público ficou horrorizado com o que tinha ocorrido, chamou a Rede Globo de televisão, ela deu uma entrevista, essa entrevista saiu no Fantástico, e na semana subsequente o secretário de Segurança do Estado do Paraná caiu. Então foi isso que aconteceu. Mas, sob o ponto de vista do processo em si, né, não aconteceu administrativamente nada com os policiais, né, e infelizmente não aconteceu nenhuma indenização à estudante ou penalidade, inclusive criminal, né, pela violência que foi cometida contra essa estudante. Não dá para esquecer e tem que ser resgatado tanto a memória de quem estava lá, tem que atualizar as pessoas que ainda não conhecem a história, porque a luta ela se faz todos os dias, né? Então a nossa história como professores, ela é construída de memórias. Eu acredito que, do meu ponto de vista, a lição mais importante da luta que os servidores desenvolvemos naquele período e que culminou com o massacre do dia 29, a lição mais importante disso tudo é a importância da unidade. A unidade do funcionalismo, a unidade dos sindicatos, que não foi um movimento improvisado. Aquilo foi preparado durante meses. Porque após a reação ao pacotaço de dezembro, janeiro, todos os sindicatos continuamos engajados, mobilizados, nos reunindo e preparando a luta em defesa da Previdência. Tanto que teve, em fevereiro, a ocupação da Assembleia Legislativa, que foi uma jornada assim muito séria, muito importante. Então, para resistir a isso, não há outra saída a não ser uma grande unidade para enfrentar o governo do Estado. Não há outra forma de resistir. E isso me parece que nós conseguimos também naquela jornada de 29, que culminaram no dia 29 de abril. Eu tenho a impressão que as coisas pioraram muito desde então. E aí me pergunto às vezes, por que lutar, né? Por que estar à frente? Eu acho que a gente precisa mesmo continuar à frente dos movimentos. A gente precisa continuar se organizando a cada tempo à sua maneira. Mas é importante não esquecer o que aconteceu, porque a tendência
é o silenciamento, né? A tendência é que a gente deixe de reivindicar pelos nossos direitos e que o medo vá tomando conta. Por isso que eu acho muito importante que o dia 29 de abril de 2015 não seja esquecido.